Atendeu o nosso convite, doutor Everton. Bom dia, eu que agradeço aqui o convite, né? Sair da condição de ouvinte, de hoje aqui estar como entrevistado. Que honra, Isso nossa. aqui é uma honra toda minha, um privilégio todo meu. Aqui ao lado de Cacá e de Sabrina. Obrigado. Satisfação. O senhor dizia, fora do ar, quando eu estava comentando exatamente, me preparando para chamá-lo, que esse número já mudou, tem um dado aí de um inquérito de um órgão não vinculado a entidades governamentais, ou OMS, que esse número esse percentual de brasileiros com ansiedade em 2023 chegou a 26%, é isso? Isso, exatamente. Né? No ano de 2023 foi feito um inquérito por telefone, foi contactado cerca de 9 mil brasileiros, e aí foi visto que cerca de 26,8% dos brasileiros, né, dentro dessa amostra, isso, quase 27%, né, já apresentaram diagnóstico, já foram diagnosticados com problemas de ansiedade. Meu Deus, é um número muito alto. Agora, o que ocasiona isso, doutor? Tem algum fator, seja hereditário? Eu estou aqui jogando aleatoriamente para a gente entender o que é que dá origem à ansiedade. A gente nasce com isso? Como é? Olha só, pergunta muito interessante, né? Porque a ansiedade ela é uma reação natural do ser humano. Né? Tá. A gente não pode ter medo de sentir ansiedade, porque ela faz parte de nós. Ela nos ajuda a estarmos alertas, nos ajuda a estar diante de uma situação que a gente possa entender como perigosa, e ela nos prepara para que a gente esteja mais aperfeiçoado, mais preparado diante de situações adversas. Né? Então, e onde ocorre? Chega a ser um transtorno, né? Porque a ansiedade, já que faz parte da nossa... é uma emoção, né, que todos nós temos essa emoção, não tem como dizer assim, deixar de ter ansiedade, mas quando ela se torna exacerbada, exagerada, né, nos levando a ter excessos de preocupações, de medos que nos paralisam, que nos preocupam diante do amanhã, a ansiedade ela ocorre quando a gente antecipa situações. Quando a gente imagina que algo de ruim ou que algo não satisfatório vai acontecer, algum vexame, algum tipo de desconforto possa acontecer, então a ansiedade vem e começa a aflorar. Né? E tem gente muito bem que nessa situação assim, que o senhor está descrevendo, acaba realmente trazendo problemas de saúde. Tem gente que sente dores, tem gente que não consegue dormir. Isso vai gerando uma série de problemas de saúde, física mesmo, não só a questão mental, mas física também. Quando é que a ansiedade pode ser um risco e pode realmente causar um dano mais sério à saúde? Então, né? Então a ansiedade, ela provoca alterações fisiológicas, né? Então, quando a gente sente ansiedade, a gente tem um ataque cardíaco, o coração acelera, a gente tem alterações também na alimentação, às vezes temos a tendência de comer bastante, né? Muitas vezes a gente escuta assim, tô ansioso, então a gente vai e come, começa a comer, né? Como para tentar aliviar. Eu um apresentador que é assim. Muito prazer. Quando eu tô ansioso, eu meto para comer, que é um negócio. Mas aí você come o quê? Porque eu é chocolate. Não, o que tiver na frente, eu viro uma draga. Não, eu já tenho isso. Eu sei, todo mundo me conhece, sabe? Quando ela tá ansiosa, ela come chocolate. Eu como muito chocolate. Draga, eu como o que tiver na frente. E a gente pergunta, ansiedade engorda? Não, a ansiedade em si não engorda. Mas como ela faz alterações, né, nos nossos hábitos alimentares, então a gente pode até engordar ou não. Ou quando a gente está ansioso, a gente não tem apetite, deixa de comer também. Então a gente precisa estar com cuidado quando isso se torna causando prejuízos, uma perda de peso acentuada, ou um ganho de peso exagerado. Então a gente precisa procurar ajuda. Então é quando a ansiedade começa a provocar, quando se torna crônica, então começa a acontecer os distúrbios do sono também. Porque que pode prejudicar muito, né? Isso. E eu falo muito também, Cacá, aquela questão, doutor Everton, a questão muito do meio social. Tem pessoas que não conseguem conviver com outras por conta da própria ansiedade. Por exemplo, já vi pessoas falando assim, que porque fala rápido demais, porque não deixa a outra pessoa concluir um raciocínio e corta ali. Isso significa um pouco de identificação com a questão, um sinal de que a pessoa tem ali essa ansiedade. Como é que a gente pode melhorar esse comportamento do ansioso para ele viver bem na sociedade? Existem comorbidades, que a gente chama. Então, muitas vezes, a ansiedade ela também faz parte de outros quadros de transtornos mentais, como a impulsividade, né, a hiperatividade, o TDAH, transtorno de hiperatividade. Então, muitas vezes, quando a pessoa ela tem essa impulsividade de invadir a fala do outro, não esperar que o outro termine de falar, então isso já pode sinalizar outras comorbidades também. Né? Então, é preciso identificar até que ponto está causando esses problemas sociais,
interpessoais e trabalhar esses pontos, né? Identificar o que comportamento aquela pessoa está agindo que afeta o outro, que atrapalha ali as relações sociais. O senhor falou que um dos sintomas, e a gente sabe que um dos sintomas da ansiedade é a tal da taquicardia, né? O coração começa a acelerar. E aí me preocupa quem é cardíaco, por exemplo, né? Aí o risco aumenta, inclusive risco de infarto. Existe isso, doutor? Então, a gente precisa diferenciar aquilo que é de origem física, né? Fisiológica, né, biológica, do que é apenas um desencadeamento de uma interpretação equivocada de uma situação que isso me gera uma aceleração nos batimentos cardíacos, né? Tanto que quando uma pessoa está com crise de ansiedade ou ataque de pânico, né, quando a gente vai manejar ele de forma imediata, a gente precisa identificar se ela tem algum problema, alguma causa, problemas físicos mesmo. Se ela é hipertensa, se ela toma alguma medicação ou teve alguma alteração na medicação, para que a gente possa descartar problemas físicos e problemas de origem mentais, psicológicas, né? Então, a ansiedade em si, ela não provoca esse problema cardíaco, né? Mas a pessoa que tem essa predisposição, ou que tem uma hipertensão, tem um problema cardíaco, então aquilo ali pode potencializar, desencadear alguma consequência mais danosa para aquela pessoa. Mas chega ao ápice, ao infarto, não? Ou é uma coisa mais tranquila? De origem da ansiedade, não. Tá. Originado pela ansiedade, não. Ninguém vai infartar não. Por ansiedade. Não. Tá. É bom falar um pouquinho sobre isso mesmo, porque eu já vi algumas pessoas dizendo que, olha, cuidado que essa sua ansiedade vai te matar. É muito comum a gente escutar isso, né? Cuidado que isso vai te matar. E aí tem que ter um controle sobre isso. Agora, falando um pouquinho sobre o público, que é mais ansioso. Hoje, por exemplo, que eu acredito que antigamente não tenha, mas o senhor pode nos explicar a respeito disso, desses dados, mas hoje em dia a gente tem percebido crianças ansiosas, o que antigamente não se tinha muito, pelo menos na minha época, se tivesse eu não sabia quem era, porque todo mundo brincava na rua, todo mundo tinha aquelas brincadeiras bem legais, assim, se divertia ali naquela comunidade, naquela coisa toda, e hoje as crianças elas estão trancadas, estão ali com o seu aparelho celular, com o seu tablet, com o seu notebook, não vive para o mundo e acaba ficando realmente crianças ansiosas. O que o senhor tem a dizer a respeito disso e dos públicos em que são mais atingidos pela ansiedade? Deixa eu complementar, Sabrina, pegar exatamente teu gancho aqui e aí acrescentando a pergunta de Sabrina. Estamos numa geração em que as pessoas estão mais ansiosas que as gerações passadas, justamente por causa desse comparativo que Sabrina fez. Por exemplo, hoje a gente tem as crianças com as telas, tem as crianças e tal, e antigamente não tinha nada disso. Isso. Né? Então, é só para acrescentar a pergunta de Sabrina, doutor. Então, esse mundo frenético, né? Esse mundo atual, né? Essa modernização que nos leva cada vez mais a sermos mais velozes, né? Em busca de a gente ser mais céleres, aumento de produtividade, sermos mais produtivos. Isso também tem levado isso para o público infantil também. É a criança que coloca no inglês, é que coloca na natação, que coloca no balé, né? Que coloca é verdade. E tal. E atividades tem que fazer. Tem que deixar a criança ocupada 24 horas por dia. Isso, então tem inserido a criança nesse mundo também de agilidade. Se torna uma rotina tão louca quanto a nossa. É verdade. Exatamente. Então isso tem desencadeado a ansiedade. Ela começa a se preocupar com o seu desempenho, né? De ser avaliada pelos pais. Como é que eu estou sendo avaliada pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus amigos, pelas minhas amiguinhas, né? Pelo meu professor, né? Então começa a se preocupar com o seu desempenho e com a avaliação do outro, do que o outro está achando de mim. Eu preciso ser o melhor, eu preciso me dedicar, eu preciso tirar notas boas, eu preciso responder às necessidades dos meus pais, eu preciso passar de fase daquele jogo, eu preciso... Então isso começa a gerar um ritmo, uma ansiedade naquela criança, né? Agora, doutor, pergunta, como é que a família lida, né, com uma pessoa ansiosa, no aspecto da crise em si? Quando a crise bate, né, e aí você tem uma pessoa em casa que está com a crise de ansiedade, como é que lida, doutor? Geralmente, as pessoas quando sofrem de uma crise de ansiedade, a gente, de imediato, a gente procura saber se ela tem problemas cardíacos, se ela sofre de hipertensão, porque como se assemelha muito aos sintomas iniciais de uma crise de ansiedade, a um taquicardia, a pessoa sente isso, então é importante que a gente descarte essas origens de questões mais biológicas, né?
Então, descartado isso, identificado isso, sabendo que não, a pessoa não tem problema cardíaco, não é hipertensa, então a gente começa a passar, como é que foi seu dia? O que é que você fez hoje? Você deixou de se alimentar? Você dormiu bem na noite anterior? É tipo fazer um rastreio da vida da pessoa. Fazer um rastreio, entender como foi o contexto dela nas últimas 24 horas. Né? Como é que foi seu dia? Foi um dia estressante? Não foi? Você se preocupou com alguma coisa? Então a gente começa a identificar, a rastrear como foi o dia daquela pessoa. E a partir disso a gente vai identificando que pensamentos ela está tendo disfuncional naquele momento, que pensamentos negativos ela está tendo, e trazer ela para um olhar mais realista da situação. Ou seja, é importante demais a presença de um psicólogo, de fazer terapia num momento como esse. É a família identificar ali que está tendo um quadro de alguém, de algum ente familiar ou até seu próprio, e procurar uma ajuda médica com relação a isso. Porque hoje em dia, até esse nome assim, terapia, graças a Deus ficou mais comum. Porque antigamente se dizia, não, vai procurar um psicólogo, isso é coisa pra gente louca. Se dizia dessa forma, de uma maneira bem pejorativa. Inclusive dizia-se até para agredir, né? Ah, vai se tratar. Né? Mas o doutor ainda não me respondeu a pergunta. No caso de uma crise, por exemplo, a pessoa está em casa, está tendo uma crise de ansiedade, como é que lida com essa pessoa? Pronto. Né? Como tentar amenizar, como ajudar essa pessoa a amenizar, de forma prática? Isso, e eu ainda acrescento mais a pergunta do Cacá, porque tem gente que quando está no momento de crise, falta ar, tem medo, junta a questão de crise de pânico, o que é que faz? Então, após isso, identificar como foi o contexto dela, porque isso já traz ela para o aqui e agora. Né? Quando a gente começa a trazer ela, como é que foi seu dia? O que é que você fez? Então a gente começa a tirar ela do foco do que está preocupando e passa a trazer ela para o aqui e agora, para o momento ali atual. E após isso, você pode ajudá-la a respirar melhor. Existe uma estratégia de respiração que é muito comum, muito fácil, né? Que qualquer um de nós pode fazer isso a qualquer momento. Né? Não precisa de especialista ali na hora, que é a respiração que a gente chama profunda, diafragmática, que é aquela que a gente inspira pelo nariz, segura o ar um pouco, por alguns segundos, e solta o ar pela boca. Né? Então essa respiração vai ajudando a estabilizar essa ansiedade, né? A fazer uma regulação emocional. Exatamente. Às vezes abraçar, conversar, chegar perto, não deixar aquela pessoa sozinha, não achar que é frescura, cuidado nas palavras. Que não um simples não julgar. Um simples gesto pode até piorar a situação. Ela já acha que está sozinha, aí o outro que está ali, a outra pessoa que está do lado não dá o apoio, aí é que ela vai realmente, né, aquela ansiedade ali vai, enfim, sair do eixo. É uma doença, é um transtorno, tem tratamento. Sim, tem tratamento. Lembrando que a ansiedade em si, a gente pode usar a nosso favor. Né? Por exemplo, quando diz assim, você vai lá para a Band News, dar entrevista lá, tal, isso gera uma ansiedade. Claro, vou falar na rádio para milhares de pessoas e tal. Vocês vão estar me ouvindo, o que é que vão perguntar a mim? Isso gera uma ansiedade, uma inquietação, né? Mas essa ansiedade a gente usa ao nosso favor para a gente se preparar melhor, para a gente se concentrar, para a gente focar, né? Para me alimentar bem, para dormir bem no dia anterior. Então, a ansiedade em si, ela não é ruim, ela não é mal. A gente não precisa ter medo de sentir ansiedade, né? Mas a gente precisa estar atento para não deixar que essa ansiedade nos controle. Isso. Não deixar que ela nos paralise, não deixar que ela nos amedronte, fazendo com que a gente deixe de fazer o que precisa ser feito, né? Uma tendência de quem sofre ansiedade é procrastinar. É deixar para amanhã, não querer fazer agora, porque eu estou com medo do resultado, estou com medo do que pode acontecer. Então reorganize, né, o seu dia a dia, faça a sua agenda do dia, programa, faça pequenos passos para realizar determinada atividade. Então isso são tudo estratégias. Eu costumo dizer um dia de cada vez. A gente sempre diz assim, a depressão ela é muito ligada ao passado, que é você não tem mais como consertar e você fica depressivo por aquela coisa que já passou. E a ansiedade é o medo. Então vamos focar aqui no presente, vamos olhar só hoje. Você só tem hoje para resolver suas coisas. Então resolve o que dá para resolver. Quando amanhã você acordar, e se acordar que você sabe que pode que não, né? Então quando você acordar, você já agradece. Porque é um privilégio. Tem centenas de pessoas que não estão acordando, mas você acordou. Então, vai lá e dá aquele agradecimento e diz, agora eu vou recomeçar. E aí eu concordo com o que o Dr. Everton está falando aqui. Fazer aquela listazinha aqui do que você tem que fazer. Que aí é cumprindo.
Fez, eu tenho que ir 9 horas para a rádio. Então, 9 horas estou lá. Terminei de 11, concluí, vou almoçar. Então, eu acho que isso também, eu adaptei isso ao meu dia. Porque eu sou taurina, né? Eu acho que tem muito a ver esse negócio de signo, tem muito a ver mesmo, Cacá. Porque, assim, o taurino, ele gosta da coisa certa, premeditada, tudo como vai acontecer. Então, como eu tô na rua, não sei que pauta vai me surgir para fazer, eu ficava muito ansiosa com aquilo ali. Meu Deus, eu vou para onde? O que é que eu vou fazer? Então, quando eu comecei a organizar melhor a minha rotina e pedir à produção para me mandar antes, para eu ver para onde eu vou, eu melhorei bastante. Olha, isso aí, criar uma rotina melhora mesmo. E se gratificar também por isso, né? Sim. Isso. Uau, deu certo. Deu certo. E se não deu certo também, o que aconteceu que não deu certo? Para não se frustrar, pra né, não se doutor? frustrar também. E não ser tão autocrítico. Isso. Né? Não se criticar por aquilo que não conseguiu, que muitas vezes não estava no nosso controle. Isso, Né? exato. Eu estou vendo aqui um dado, ainda de acordo com a OMS, as mulheres são as mais afetadas nas Américas, 7,7% contra 3,6% dos homens. Por que as mulheres são mais afetadas? Por causa dos homens. Você quer deixar o médico responder, por favor? Não, eu já respondi. Você quer saber porque a mulher é ansiosa? É por causa dos homens. Não tenho dúvida. Doutor, ela está certa, doutor? Procede, doutor. Olha só, em tese, vê lá o que você vai olha falar, só, doutor. Vê lá o que você vai falar. né? Esse dado que ela trouxe tem um sentido, né? Porque o machismo, né, que impera na nossa sociedade, né, isso tem muitas vezes provocado essa competitividade com as mulheres, Certo. né? Com as mulheres. Então isso tem gerado ansiedade. Além daquilo que a gente estava conversando aqui antes, né? As políticas também. Então, a gente é um ser que vive em meio à cultura social, a política interfere também. Então, vários fatores, não é só apenas uma questão minha, do que eu estou pensando, mas fatores também sociais, externos também que afetam. A insegurança pública, o medo de sair de casa, né? A responsabilidade que é maior da mulher. As multirresponsabilidades. Exato, os muitos exatamente. papéis que a mulher desempenha, né? De trabalhar, de cuidar da casa, de cuidar do filho. Isso. A né? questão da família fica muito... O provedor é o homem, mas a questão de toda a estrutura da família é a mulher. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Tudo é notório. O menino não vai bem para a escola, quem é a culpa? A mãe. Vai falar para sua mãe. O menino brigou na escola. Vai procurar quem? A mãe. Então, tudo fica a cargo da mãe, da mulher. Uma questão no casamento não vai bem. É culpa de quem? É a mulher quem tem que chamar para conversar. A mulher quem tem que falar para o homem o que está acontecendo. É ela quem primeiro desenvolve ali a conversa. O homem vai ficar na dele. Então, é uma cobrança social muito grande. Muito grande. Da mulher. Muito grande. Não é à toa que hoje o índice tem aumentado em mulheres mães solos, né? Exato. Né? Então isso já é uma carga, uma sobrecarga que vai gerando estresse e, consequentemente, ansiedade. Né? Para a gente fechar, doutor Everton, quando procurar ajuda profissional? Quando procurar ajuda profissional? A partir do momento que eu percebo que eu mudei meu padrão de comportamento, que antes eu produzia, eu ficava satisfeito com o que eu produzia, antes eu conseguia me concentrar para estudar, para trabalhar, para me relacionar com as pessoas. E quando eu começo a perceber que essas áreas da minha vida estão tendo prejuízos, né? Eu estou tendo déficits nos meus rendimentos escolares, na universidade, no trabalho, eu estou disperso, não estou conseguindo dormir, sempre preocupado com amanhã, e nessa preocupação me distancia daquilo que eu realmente preciso fazer. Então eu começo a perceber que eu preciso de ajuda e que preciso de um apoio especializado para lidar e superar essas adversidades. Muito bem. Muito bem. Conversamos, portanto, com o Dr. Everton Procópio, psicólogo. Sinta-se convidado para outras ocasiões aqui na Band News FM. Inclusive, quero trazê-lo de volta numa outra oportunidade em breve para a gente falar sobre um outro tema, a questão da síndrome do pânico. Sim. Exato. Também é uma outra questão que está ligada à ansiedade. Não dá para falar agora porque já são 10h04, mas sinta-se já convidado para a próxima oportunidade vir aqui para a gente conversar sobre síndrome do pânico. Por hora, doutor Everton, obrigado pela entrevista, obrigado pela presença aqui na Band News FM. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, Cacá Barbosa, Sabrina. Se possível, gostaria de deixar minha rede social. À vontade. Sim. Meu Instagram, é o @everton.procópio. E lá você... Everton com W. Com V de vovô. Com V de vovô? V de vovô.procópio. Lá a gente pode conversar mais, posso distribuir alguns materiais psicoeducativos também. Já achei aqui, já tô seguindo, viu? Que bacana, vou seguir de volta. Eu tô seguindo aqui. E satisfação, um abraço a todos e estou à disposição. Até a próxima, viu, doutor? 10h06, intervalo rapidinho, a gente volta já aqui na Band News FM.